Uma das coisas que eu mais tenho falado, e eu continuo repetindo e encontrando muita dificuldade em explicar para os psicanalistas isso, e claro que não é uma demanda só minha, que o Dr. Somos tem feito de país em país, congresso em congresso, tentando trazer esse viés, não é brincadeira. E a proposta é, primeiramente, por que integrar, por que dialogar com a neurociência, por que dialogar com a psicanálise do viés da neurociência? Porque a gente precisa acreditar, estudar, ampliar e, de certa forma, divulgar especificamente esse campo de intersecção, esse diálogo entre a neurociência e a psicanálise. Porque as maiores dificuldades que a gente tem encontrado não é especificamente nos próprios neurocientistas, não são os neurocientistas que estão se fechando para essa possibilidade. São os psicanalistas que, em maior parte, têm se fechado para essa possibilidade, acreditando esses psicanalistas que a psicanálise é uma disciplina que se sustenta de forma isolada, que nasceu dela mesma. Isso não é verdade. A psicanálise ela vem como base filosófica, antropológica, da psicologia, da própria filosofia, da neurologia, da neurociência, da psiquiatria. A psicanálise é a formação de muitos saberes. Ela não é uma disciplina isolada e ela não se sustenta isoladamente, tá? Ela precisa dialogar com outros campos. O Freud, para encontrar nomes, explicações para suas técnicas, para suas teorizações acerca da clínica, ele foi no estudo da filosofia. Ele foi para a Grécia, ele foi no estudo da termodinâmica. O Freud estudou neurologia, física, estudou o sistema nervoso. Ele foi buscar em outras áreas, em outros campos, o conhecimento que a psicanálise isolada não conseguia trazer para ele. Ele reconheceu isso. Eu acho que uma das maiores habilidades do Freud é que quando ele fazia uma teorização ou uma conclusão e ele estudava e percebia que estava errada, ele não tinha um mínimo de dificuldade de voltar atrás e refazer, reformular, reestruturar sua hipótese. Por que que nós, psicanalistas, temos tanta dificuldade em perceber que pode não estar certo, a gente pode atualizar, a gente pode revisitar esse conceito? Então, essa resistência ela é especificamente focada especificamente nos próprios psicanalistas e não nos neurocientistas, tá? Acho que isso abre um campo para a gente pensar. Muitos de vocês, alguns que fazem supervisão comigo, já trouxeram que quando você fala de neuropsicanálise, para alguns psicanalistas, eles se fecham, eles se isolam, como se fosse um tabu, uma espécie de traição à própria psicanálise, né? A neuropsicanálise, ela tem trago para a psicanálise, para o saber clínico, não um destoamento, não uma desconstrução, mas uma comprovação das nossas técnicas, das nossas teorias, dos nossos conceitos. E, de certa forma, isso era um desejo, o sonho que o Freud não conseguiu realizar, de construir uma psicologia que tivesse uma base científica, não uma psicologia mística, espiritual, no sentido religioso, num cunho mais de seita específico. Mas não, o Freud queria muito buscar uma evidência científica para suas teorizações, para o conceito que ele formou. Isso está dado em muitos dos seus textos. Se a gente observar, mesmo na interpretação dos sonhos, ou os nomes que o Freud deu para os nossos conceitos, como aparelho psíquico, ou seja, uma energia que acontece ali, pulsão, uma energia, uma demanda feita ao organismo para que ele busque alguma coisa. Tudo isso a gente está falando especificamente de técnicas que vêm da física, que vêm da biologia. Então, dialogar com a neurociência para encontrar evidência científica para o nosso material, para o nosso método de tratamento, não é, de forma alguma, uma traição à psicanálise, ao método psicanalítico. E eu vou dizer por quê. Porque a gente precisa conhecer quem era o Freud. Freud que abarcou o seu conhecimento, que desenvolveu todas as suas teorias, a sua bagagem, por assim dizer, para depois conseguir construir uma psicanálise. Se o Freud não tivesse a base que ele tinha do estudo físico, do estudo biológico, da neurologia, da psiquiatria, da própria neurociência e biologia, Freud não teria conseguido teorizar de forma tão perfeita e estruturada os conceitos psicanalíticos como ele conseguiu fazer. Para isso, a gente retorna um pouquinho no Freud acadêmico, no Freud ainda neurocientista, pesquisador, investigador. E vamos lembrar que o Freud era discípulo de um dos maiores mecanicistas e materialistas que já existiu dentro do campo acadêmico, que foi o Ernest Bruck. O Bruck, ele era especificamente o coordenador, o responsável pelo laboratório de neurofisiologia da Universidade de Viena. E o Freud estudou em Viena, então o Freud tinha uma admiração, uma instigação muito grande pelo Bruck. Especificamente, além do Bruck, veio outros neurofisiologistas que o Freud se inspirou
para ser, então, um profissional, um pesquisador. E o Freud tinha um desejo intrínseco, estudando com Brooke, de ser um pesquisador. Não um acaso, ainda na Universidade de Viena, ele começou a estudar os invertebrados, as enquias, o sistema nervoso. O Freud chegou a estudar fetos humanos, ou seja, ele começou a contar essas células, a teorizar. Aquele livro que eu já mostrei para vocês, da neurologia à psicanálise, quantos diagramas do Freud contém naquele livro? Quantas amostras nós percebemos o Freud tentando teorizar? Um Freud que chegou a fazer um rascunho, um diagrama do próprio cérebro, olhando para a ideia da área de Broca. Então, Freud ele era um pesquisador, nitidamente, no nosso momento atual, para aquela época, um neurocientista, um cara que teorizava, mas que buscava uma evidência científica, biológica, para suas teorizações. Então, quando nós falamos de psicanálise, especialmente no Brasil, nós esquecemos da onde a psicanálise nasceu. Estamos esquecendo a fonte da onde a psicanálise veio. Não foi da filosofia, que faz um atrelamento tão grande da filosofia, de certa forma, com a psicanálise, que a psicanálise, hoje, no senso comum, às vezes até mesmo no meio acadêmico, é muito mais como uma ferramenta filosófica, uma ferramenta de análise cultural, como um método de tratamento, como um método clínico. E cada vez que nós contribuímos para a psicanálise ser interpretada no meio acadêmico e no senso comum como uma técnica filosófica, como uma ferramenta de análise cultural, nós estamos desconstruindo a própria ferramenta, o próprio viés que a psicanálise tem como tratamento clínico. Então, nós deixamos de ser clínico e precisamos nos especializar em relações públicas, em comunidades culturais, especificamente em filosofia, e não como analistas, não como psicanalista que está tentando ajudar um paciente e padece de um sintoma, que padece de um adoecimento, de um sofrimento. É isso, cada vez que nós impedimos que a psicanálise dialogue com uma evidência científica para suas próprias técnicas, nós estamos negando a reconhecer, a avaliar se as nossas técnicas se sustentam ou não como método de tratamento. É basicamente isso. E era exatamente disso que o Freud estava correndo. Era exatamente isso que o Freud estava tentando fazer, então, com a sua carreira acadêmica. Pesquisando o maior objetivo que o Freud tinha dentro da Universidade de Viena era ser um pesquisador, como era o seu professor Brooke. Mas até que o Freud começa a perceber que outros alunos chegam na universidade depois do próprio Freud e começam, então, a ganhar certas oportunidades de pesquisas, de estágios, começam a ocupar cadeiras que o Freud, mesmo estando lá antes desses alunos, não conseguia ocupar. Então, o Freud tem um tete-a-tete com o próprio Ernest Brooke, e o Freud vai perguntar para ele por que o Freud não ganha as oportunidades. E aí o Brooke vai dizer para o Freud que, apesar do Freud ser intelectualmente desenvolvido, preparado e capacitado para ocupar qualquer cargo dentro da Universidade de Viena, o Freud jamais receberia uma oportunidade em seu laboratório e muito menos na própria universidade, por ele ser especificamente judeu. Ou seja, ele não receberia, não era por falta de capacidade, não era por falta de esforço, dado que o próprio Brooke vai dizer que o Freud é um dos melhores alunos que tem, um dos melhores residentes. Mas, especificamente por ele ser judeu, o Brooke não tinha autorização para ceder uma oportunidade para o Freud, como cedeu para os outros alunos. Frustrado com esse acontecimento, o Freud, então, sai especificamente do laboratório de Brooke, da Universidade de Viena, e ganha uma oportunidade pelo seu outro superior mind de ir especificamente para Paris. Freud vai estudar com outro grande nome. Ele poderia escolher vários países para ele poder fazer uma espécie de intercâmbio. E ele escolhe especificamente Paris porque ele já conhecia a fama de um outro, né, neurologista que era o Charcot. Quando o Freud, então, conhece o Charcot, vai estudar com o Charcot, o Freud se encontra numa via de mão dupla. Ele precisa fazer uma escolha, ou seja, aqui ele tinha os seus mestres que muitos inspirava, como os fisiologistas, os materialistas, como o próprio Brooke, e do outro lado, agora ele conhece um neurologista que, apesar de não invalidar o materialismo, a mecânica dos transtornos, demonstra, comprova para o Freud que ele pode estudar, se aprofundar dentro do campo psicológico sem necessariamente ter uma base materialista, mecanicista, fisiológica para aquilo
com o qual ele está lidando, aquilo com o qual ele está se tratando. Então, o Charcot mostrou para o Freud que você pode muito bem estudar, por exemplo, as histerias, trabalhar com histeria, porque eu te mostro aqui, Freud, você consegue ver o que acontece. Essas mulheres padecem de alguma coisa, mas não há comprovadamente uma base ou uma causa fisiológica para comprovar o mal-estar que ela está experimentando. Então, Freud, retornando especificamente de Paris, totalmente encantado, ele chega a dizer que o Charcot, de certa forma, foi a primeira pessoa a demonstrar para ele que as histéricas sofrem sem causa física aparente, e ele começa, então, a escrever em cartas para Flitz que ele iria, então, se dedicar ao material psicológico, que ele poderia, de certa forma, ser um clínico, trabalhar especificamente com esse campo. Mas o Freud, extremamente intensificado pelo Ernest Bloch, não abandona totalmente o sonho dele. Ele fala, eu posso, então, trabalhar com esse material psicológico sem ter esse viés, né, fisiológico, mas o Freud já trazia essa bagagem. O Freud já trazia esse conhecimento. O Freud, talvez ao contrário do Charcot, poderia olhar para uma histeria, para um comportamento, para um adoecimento psicológico e teorizar, a partir do seu conhecimento fisiológico, mecanicista, que causa subjacente, que estrutura fisiológica estaria intrinsecamente funcionando ou desequilibrada nesse indivíduo para ele padecer desse adoecimento. Embora o Freud jamais chegou para uma paciente e falou, você está sofrendo de excesso de estimulação na amígdala, no córtex pré-frontal, o Freud teorizava isso nos seus próprios livros, nos seus próprios textos. E um dos textos em que o Freud mais teorizava isso era quando ele trocava, de certa forma, cartas com Flitz. O Wilmer Flitz, que era um otorrinolaringologista que morava em Berlim, e tinha, então, as suas controvérsias, que também era igual o Freud fora da caixinha, o Freud, então, começou a encontrar nesse amigo de correspondência certas formas de teorizar, de trazer suposições e alguém que o escutasse, que desse validade para o que ele estava falando. Então, o Freud vai especificamente até o Flitz, e quando o Freud vai até o Flitz, ele viaja até Berlim, ele volta para Viena, e dentro ainda do trem, o Freud vem escrevendo um texto que é o marco do Freud clínico, psicanalista, dialogando especificamente. Eu acho que o primeiro diálogo da psicanálise com a neurociência acontece nesse texto do Freud, em que o lado materialista, fisicalista do Freud começa, de certa forma, agora a dialogar especificamente com esse viés, com esse lado do Freud mais mecanicista, com esse Freud mais fisiologista. E a partir disso, então, o que acontece é que o Freud começa, no seu texto, a olhar para causas biológicas, mecanicista, mais sintomas que se apresentam na clínica como demandas psicológicas, psíquicas. E nesse texto, especificamente a que eu me refiro, é o texto Projeto para uma Psicologia Científica de 1895. Nesse texto, Freud traz as maiores contribuições para o que nós viríamos a estudar quase 100 anos depois sobre neuropsicanálise. Aqui, o Freud está dizendo, a tentativa do Freud básica ele fala que, de certa forma, tornou-se até uma obsessão. Não era só um desejo, mas era também uma obsessão. Pessoal, tem microfone aberto, por gentileza. Só um instante. Acho que é o do Fernando, deixa eu ver aqui se eu acho Fernando para botar aí. Mutou. Acho que já tá todo mudo já, gente, agora? Esqueci. Ok, agora foi. Perfeito. Gente, se atentem, por gentileza, ao microfone, tá? Só para a gente não ter interrupção. Então, nesse texto, o que o Freud está dizendo para o Flitz? Ele está enviando cartas para o Flitz, e nesse texto específico, imagina, Fernando, tranquilo, acontece, tá bom? Nesse texto específico, o que o Freud está dizendo para o Flitz é possível, deva existir alguma forma de eu pegar o material psicológico e nesse material psicológico eu conseguir trazer uma mensuração, uma base, uma comprovação fisiológica, biológica. Era esse o desejo do Freud. Nesse texto, que eu sempre falo, que recomendo muito que vocês estudem, nesse texto o Freud está pegando
Aqui o Freud está teorizando, gente, muito antes de alguns autores virem dizer sobre neurônio, o Freud está teorizando sobre uma carga de excitação que acontece, e essa carga de excitação desencadeia, de certa forma, a liberação dessa tensão, dessa energia, ou seja, quando eu tenho um estímulo que toca o meu corpo não deixa que esse estímulo atravesse toda a camada da minha pele, ele diminui essa intensidade e passa para o corpo. Mas quando isso chega nessa excitação interna, o corpo tem uma reação. Ou seja, quando algo quente ou eu toco no fogo, uma panela quente, eu tenho um reflexo muito rápido de reagir àquela estrutura, àquela instância física e quente. Quando eu toco, eu tenho uma reação. Isso Freud vai dizer que é uma estrutura de funcionamento primário. Eu toco em alguma coisa, automaticamente eu libero essa energia. Se eu sou alguém, se a gente fosse trazer essa teoria do Freud para a área contemporânea, seria: se eu sou uma criança extremamente sensibilizada, que carinho, afeto, amor é consequência de depois frustração, agressão e disfuncionalidade, quando eu recebo amor, automaticamente eu tenho uma reação. Automaticamente eu tento distanciar, automaticamente eu tento repelir. Porque no processo primário, que é um processo mais primitivo, que não é o funcionamento do ego, tudo aquilo que me toca, tudo aquilo que me traz um estímulo, eu tenho uma reação instantânea para aquele estímulo. Aqui o Freud vai dizer que um dos processos biológicos disso é quando o indivíduo vai amadurecendo e ele passa a funcionar a partir de uma estrutura secundária, um aparelho psíquico secundário, que a gente estaria falando do ego. Quando eu recebo um estímulo, eu absorvo aquela energia, faço a retenção daquela energia, trabalho ela, equilibro ela, e eu descarrego essa energia quando eu acho necessário, quando eu acho viável. Ou seja, um funcionamento mais primitivo e um funcionamento muito mais evoluído. Processo primário e secundário. Claro que aqui a gente estaria falando especificamente de um id, e aqui a gente estaria falando de um ego na linguagem do Freud. Então, basicamente, o Freud está tentando trazer uma explicação a partir do seu conhecimento biológico, fisiológico e materialista para um processo psíquico. O que faz as pessoas sofrer? O que faz as pessoas terem demandas psicológicas? Ou seja, aqui a gente está vendo o Freud tentando fazer esse primeiro diálogo que hoje, graças às tecnologias, às possibilidades de estudos, nós conseguimos fazer com extremamente perfeição. Mas no tempo do Freud não era possível você ver um cérebro em funcionamento. O estudo até então da neurologia, da neuroanatomia, era somente o pós-morte. O paciente tem um comportamento, você faz uma hipótese de que há uma lesão específica nessa estrutura. Quando esse paciente vem a falecer, você vai estudar esse cérebro e comprova que tinha uma lesão naquela estrutura, ou seja, estudo baseado em pós-morte. Aqui não, hoje isso é muito fácil de fazer, mas esse primeiro texto do Freud, ele traz esse viés de que o Freud tenta pela primeira vez fazer esse diálogo. Mas aqui tem um ponto muito crítico. O Freud não conseguiu, infelizmente, a partir das limitações, o Freud não conseguiu trazer essa comprovação, fazer esse primeiro diálogo da psicanálise com esse viés biológico, neurofisiológico. Então, o Freud coloca essas cartas no fundo da gaveta e escreve para o Flitz que ele falhou, que ele não conseguiu especificamente fazer esse diálogo acontecer, trazer essa comprovação, essa teorização. Mas não somente o Freud, mas todos aqueles que foram pelo mesmo caminho que o Freud foi, falharam. Não é somente o Freud que teve essa falha, mas extremamente rígido e exigente que o Freud era a si mesmo, ele então deixou esse texto guardado no fundo da gaveta e nem queria, o Freud nem chegou a publicar esse texto. A Hilma Flitz, que é a mulher do Flitz, que vai depois, né, vender esse material para um livreiro, esse livreiro vende esse material para Marie Bonaparte, Marie Bonaparte, então, convence Ana O a publicar esse material, Ana O, contrariando o desejo do pai, acaba, então, publicando esse material. A Marie Bonaparte, antes disso, tinha ido até o Freud, ela tinha ido até Viena tentar convencer o Freud a publicar esse material. Por quê? Porque esse material, segundo a Marie Bonaparte, teria um peso, uma instância muito específica para a história, no contexto histórico do surgimento do pensamento, tal qual nós estamos fazendo hoje, estudando sobre isso. Mas o Freud fica extremamente desapontado, ele diz para Marie Bonaparte destruir, rasgar esse texto, que ele falava o que vai pensar a chamada posteridade, ao entender que eu falhei ao tentar fazer esse diálogo entre a ciência biológica e ciência psicológica. Então, ele tenta convencer, mas Marie Bonaparte não cede ao Freud, ela acaba guardando isso num banco chamado Rothschild, e aí, posteriormente, ela vai até Ana O, e a Ana O, contrariando o pai, permite, então, que a Marie Bonaparte
publique esse texto, tá? Então, por isso, hoje nós temos acesso a esse texto. E aqui, de novo, o Freud está tentando trazer uma base biológica, fisiológica, para as instâncias psíquicas, para o material psicológico. O que nós encontramos hoje é psicanalistas dizendo que nós não precisamos de comprovação biológica para o material psicológico. Não sabem ele o tanto que o Freud se esforçou para tentar conseguir isso. É baseado em textos como esse, no repertório, no histórico desse Freud, que, inegavelmente, eu tenho nenhuma sombra de dúvida que o Freud seria um neuropsicanalista, que o Freud faria uso da neurociência para comprovar suas técnicas psicanalíticas, sem sombras de dúvidas. O Marcos Sommers, que é a maior autoridade quanto ao Freud, sem sombra de dúvidas, ele afirma que o Freud com certeza faria uso não somente da neurociência, mas de qualquer outra técnica que trouxesse uma validação, uma aprofundação, uma ampliação para a psicanálise enquanto método de tratamento, tá? Então, é isso que nós temos. O Freud que fez essa tentativa e, infelizmente, não conseguiu naquele momento. Mas olha o que o Freud deixa nos seus textos. Esse texto aqui, As Pulsões e Seus Destinos, lá de 1915, tem uma afirmação. Quando eu fui fazer uma palestra para neurologistas, psiquiatras e psicólogos na Cobracan, que foi o Congresso Nacional de Neurologia e Cardiologia, eu levei esses textos aqui, essas afirmações, porque sempre que você vai falar para neurocientistas, ou em especial quando você vai falar para psicanalistas, é necessário que você pegue as próprias palavras do Freud para que você diga, o que eu vou trazer nos slides adiante, eu tenho a autorização, eu tenho o aval do Freud para fazer isso. Eu estou cumprindo um desejo, um pedido, uma tentativa do Freud. Eu não estou, Eduardo, trazendo isso porque eu acho que é viável. Eu estou trazendo o que o Freud esperava que a posteridade, a ciência da biologia trouxesse, tá? O que o Freud fala em 1915 em um dos seus textos? Ele diz: estou bastante em dúvida se alguma orientação decisiva para a diferenciação e classificação das pulsões pode ser alcançada com base no trabalho sobre o material psicológico. O Freud está dizendo, e aqui ele está dizendo, uma classificação específica e uma orientação sobre o que é pulsão, nós não conseguimos e não conseguiremos alcançar isso, até onde me veio, dentro da psicanálise, dentro da própria psicanálise de forma isolada, dentro do próprio estudo psicológico. Aí ele fala, esse trabalho parece exigir a aplicação de suposições definitivas. Ou seja, suposições definitivas significa que, então, as suposições que o Freud tinha sobre o conceito de pulsão não era definitiva, elas eram temporárias. O Freud estava trabalhando com um conceito que ele conseguiu reformular naquele momento, mas as suas próprias palavras está dizendo. Agora sim vai vir a aplicação de suposições definitivas sobre a vida das pulsões. E seria desejável por mim, Sigmund Freud, que essas suposições fossem tiradas de algum outro ramo do conhecimento e então levadas para a psicologia. Aqui, psicologia, a gente está falando especificamente a psicanálise. Que fossem retiradas, ou seja, que a gente encontre essa comprovação, esse estudo, essa contribuição em algum outro campo, ramo do conhecimento da ciência, e que isso seja trago para o nosso material psicológico, que isso seja trago para a nossa psicanálise. É especificamente isso que o Freud está falando. Então, temos aqui um desejo do Freud, temos aqui um Freud que está prevendo um acontecimento, que está fazendo um pedido aos psicanalistas posteriores. O próprio Freud está fazendo esse pedido. E aí, o que o Freud diz aqui no próximo texto? No outro texto de 1920, além do princípio do prazer, o Freud vai dizer: deve ficar bastante claro, queridos clínicos, que a incerteza da nossa especulação foi grandemente aumentada pela necessidade de recorrer à ciência da biologia. Aqui o Freud não está dizendo que é porque a gente vai recorrer porque é bonito. O Freud está dizendo que é uma necessidade, nós recorremos a esse material, a esse campo do conhecimento. E aí ele diz, foi aumentada a nossa necessidade de recorrer ao campo da biologia. Aí ele fala, a biologia é verdadeiramente uma terra sem limites. Ou seja, podemos esperar que ela nos forneça... O Freud está dando o caminho, ele está dizendo de onde vai vir essa informação. Ele está dizendo, podemos esperar que a biologia nos forneça as informações mais surpreendentes. E não podemos adivinhar quais respostas elas nos trará em algumas dezenas de anos.
Aí ele diz, elas podem ser... Não, gente, se atentem a isso. O Freud está dizendo, elas podem ser de um tipo que derrubará toda a nossa estrutura artificial de hipóteses. Lembra no texto anterior que o Freud falou que até então as hipóteses que nós tínhamos sobre o material psicológico, em especial sobre as pulsões, elas não eram definitivas, que as definições definitivas viriam de outro campo? Agora ele está dizendo, essas definições, elas podem ser de um tipo que derrube toda a nossa estrutura artificial de hipóteses. A psicanálise estava trabalhando com hipóteses, é isso que o Freud está falando. É isso que o Freud está dizendo. Não é definitivo, gente, o que eu estou ensinando para vocês sobre psicanálise. É temporário. É o que hoje as ferramentas, o material de análise nos permite compreender, nos permite teorizar. Mas há de chegar um tempo em que os materiais com os quais nós, clínicos psicanalíticos, iremos trabalhar, que ele não é superficial, que ele não é uma hipótese, ele é uma comprovação. Eu vejo quase o Freud falando, mas não se fechem para essas hipóteses, mas não se fechem para esses conhecimentos, mas não se fechem, queridos clínicos, para esse diálogo. É esse o pedido que o Freud está fazendo em 1920. Ou seja, agora, com autorização do próprio pai, Dr. Sigmund Freud, eu começo então a dizer alguma das hipóteses que a neurociência tem trago para nós enquanto clínicos psicanalistas, tá bom? A primeira delas é sobre o id. Para quem já está fazendo o curso lá, sabe que o que eu vou dizer aqui não é novidade, tá? Deixa só eu arrumar aqui, pessoal, que eu preciso colocar isso lá para carregar. Ok, então aqui o Freud está dizendo, né, que a biologia, ou melhor dizendo, a neurociência, na nossa contemporaneidade, iria trazer uma comprovação. E agora nós estamos entrando um pouco nessas comprovações que o Freud já esperava e desejava, tá? Vamos falar algumas delas. A primeira é sobre o id, tá? Uma das grandes contribuições desse campo, eu vou chamar não neurociência, mais especificamente da neuropsicanálise, para o nosso método de tratamento clínico, é a constatação, ou seja, a comprovação agora definitiva, que o id, aquilo que o Freud chamava de o id, que está aqui na tela para vocês, o aparelho psíquico ali onde está constado o id, lá no fundo do aparelho psíquico, ao contrário do que o Freud previa e conseguia compreender a partir das suas observações psicológicas, clínicas e não neurocientíficas, o id não é, ao contrário do que o Freud falava, inconsciente. Pelo contrário, hoje nós entendemos, a partir da neuropsicanálise, que o id ele é consciente. Ele não só é consciente, como ele é também a base de toda a consciência dos organismos vivos. Ou seja, o id ele é consciente porque todas as vezes que o id faz o paciente sofrer, que um paciente tem um adoecimento, uma demanda que está vindo desse id, segundo o próprio Freud, o paciente é ciente que ele está sofrendo. Ele é consciente da dor, ele é consciente do medo, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da raiva. Ele é consciente do que ele padece. Ele é consciente do seu adoecimento. Ele é consciente a partir de um sentimento. Ele sente alguma coisa. Ele vai até o clínico, até o psicanalista e diz: doutor, eu estou sentindo isso. Você pode me ajudar a parar de sentir? Ou seja, doutor, eu estou consciente dessa ansiedade que eu estou sentindo. Você pode me ajudar a tirar essa ansiedade da minha consciência? Você pode me ajudar a parar de sentir essa dor, esse adoecimento, essa dificuldade, essa limitação? É isso que os nossos pacientes trazem. Eles dizem para nós do que eles padecem. O adoecimento, o sofrimento desses pacientes, ele é consciente. E se tudo aquilo que o paciente sente como adoecimento, como demanda, parte desse id, dessa parte mais primitiva, significa que o id, então, é consciente. E aí o Freud vai dizer que o id, ele é regido pelo princípio do prazer, ou seja, prazer e desprazer é o que rege, é o que guia o id. E tudo aquilo que guia o id é consciente, então isso traz a comprovação que o id é, de certa forma, consciente. Não só o id é consciente, como ele é a base de toda a nossa consciência, gente. Isso desafia muito o nosso método de tratamento atual. Desafia muito a proposta fundamental, a grosso modo, da psicanálise, que é tornar o inconsciente consciente. Fazer o paciente reconhecer o desejo,
fazer o paciente olhar para o trauma, fazer o paciente reconhecer o que sente, ele já é consciente do que ele sente. Já existe esse reconhecimento, tá? Então, essa estrutura ID, ela não é inconsciente no método de tratamento neuropsicanalítico. Ele é totalmente consciente. E se nós, enquanto clínicos, não tivermos essa compreensão, o nosso método de tratamento está totalmente errado. A metodologia com a qual nós estamos conduzindo os nossos pacientes, a aplicabilidade do nosso conhecimento está totalmente errada. Não se sustenta, não tem fundamento. E eu sempre faço um desafio para alguém que se nega a reconhecer isso. Quantos pacientes de vocês são já conscientes na segunda, terceira ou quarta sessão de análise o que os faz sofrer? Quantos deles sabem do que padecem? Quantos deles já sabem que sofrem por causa do relacionamento? Sabem que sofrem por causa do excesso de raiva? Sabem que sofrem por causa de uma compulsão, por causa de uma disfuncionalidade? Mas o paciente se tornar consciente daquilo não tira o sofrimento dele. Não faz sequer ele se livrar do sofrimento dele. A maior parte dos profissionais, quando você vai atender um profissional que ele já tem uma prática clínica, esse profissional ele já é muito consciente do que ele sofre. O adoecimento dele, o que causa aquele sofrimento, é extremamente consciente para ele. Mas você acha que o paciente ser consciente do que o faz sofrer faz ele se livrar do sofrimento? Não, pelo contrário. Continua ali. O paciente começa, então, a construir mecanismos de defesa para lidar com essa clareza, com essa consciência. Então, de novo, desafiando a metodologia básica do modelo psicanalítico clássico, a nossa fundamentação não é tornar o inconsciente consciente, porque, em sua maior parte, ele já o é. E tenham isso em mente, porque isso vai modificar muito a forma que vocês trabalham na clínica. O ID, ele é totalmente consciente. Ele é a base, a fonte de toda a consciência que existe. Para vocês terem uma ideia, se você fizer uma microlesão no tamanho de 2 milímetros, cabeça de um fósforo, no ID, na estrutura cerebral que corresponde ao que Freud chamava de ID, o ser humano desliga, o animal desliga, ele entra em coma instantaneamente. 2 milímetros, gente, é o suficiente para você desligar a pessoa. Tá? Ou seja, especificamente essa região é o ID, ela é a base da consciência. Se eu retirar todo o neocórtex de uma pessoa, como eu já mostrei lá no nosso curso, se eu retirar todo o neocórtex de um indivíduo, ele continua tendo consciência, ele continua sentindo, ele continua desejando. Embora ele não consiga comunicar, se mover através da fala, da locomoção, etc., mas ele continua sentindo dor, continua sentindo medo, continua sentindo alegria, continua sentindo tristeza. Tem preferências e não preferências. De novo, o ID é totalmente consciente, tá? A gente vai olhar o impacto disso na clínica um pouco mais adiante. Eu vou demonstrar para vocês. Peraí, acho que passei um pouquinho. Tá, ok. Então, o ID, e aí a gente vai para o ego. Uma outra revisitação que nós fazemos é a estrutura que o Freud chamava de ego. Então, lembram que a metodologia clássica é você pega o material inconsciente, ou seja, o ID, e torna esse ID consciente, leva esse ID para o ego. Quando o ego toma consciência daquilo, o ego, então, tende a aliviar o sofrimento, porque o ID conquistou a ascensão que ele desejava, o reconhecimento. O ID queria ser atendido. O ego, reconhecendo essa necessidade, de acordo com a psicanálise clássica, tende a se aliviar o sofrimento. Mas o que nós estamos percebendo aqui é que não. Na verdade, hoje, as neurociências comprovam para nós que 99% da estrutura que corresponde ao ego acontece de forma inconsciente. 99% do ego funciona de forma inconsciente. O ego só se torna consciente quando há um erro de previsão, quando algo não acontece como você gostaria. Quando você sente fome e você vai até a cozinha, sabe que precisa comer, é o seu ego que guardou esse aprendizado, que sente fome igual a precisar comer alguma coisa, que sente sede igual a precisar beber alguma coisa. É o ego que guarda essa informação, é o ego que registra esse aprendizado. E quando eu sinto fome, como alivia a fome, sinto sede, bebo água, alivia a sede, o ego automatiza esse aprendizado. Automatizar esse aprendizado significa que não precisa da consciência a próxima vez que você sentir fome. Não precisa da consciência a próxima vez que você sente sede, porque você já sabe que sede, água, fome é alimento.
O ego já sabe, então ele automatiza isso. Se ele já automatiza, significa que 99% do ego ele opera abaixo do limiar da consciência. Significa que 99% das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, acontece especificamente no ego e é de forma inconsciente. Quando eu falo para os meus pacientes que quando você está, de certa forma, em uma balada, em uma festa, e aí você olha para uma pessoa, dentre quase 1.000 pessoas que tinha nessa balada, nessa festa, e uma pessoa te chama a atenção, você fala, existe alguma coisa nessa pessoa, a ideia de rolou a química, esse rolou a química é de fato uma química, que o teu cérebro começa a liberar uma química dentro do ego, dizer assim, essa pessoa corresponde as características que você entende para o amor acontecer. Mal sabe, de forma consciente, essa criança, agora adulto, que lá na infância, amor para ela era agressão. Amor para ela era desvalorização. Amor para ela era disfuncionalidade. Mas o ego, abaixo desse limiar da consciência, para a consciência só vai a pessoa que o outro percebeu. Mas as características, o comportamento, a química que bateu, é parte inconsciente desse ego. A pessoa rolou a química, te chamou a atenção entre 100, porque ela corresponde ao que você entende como amor. E aí, quando você está convivendo com essa pessoa, começa a perceber as disfuncionalidades, os desentendimentos, as agressões, etc. Exatamente porque você foi nesse padrão de automatismo, tá? Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, e nós, de certa forma, executamos uma demanda, uma ação para atender aquela necessidade, é automatizado pelo ego, tá? Então, você olha, você responde, você interpreta e muitas vezes escolhe de forma inconsciente, sem precisar pensar sobre aquilo, tá? E aí, a gente poderia até falar, quando, por exemplo, você diz assim, de certa forma, eu queria fazer uma coisa, mas eu acabei fazendo outra. Ou eu não sei porque eu agi assim. Isso não é papel do id, gente. Eu sei que muitas vezes existe, repete sobre o erro de previsão, é que o ego só torna alguma coisa consciente quando acontece o erro de previsão. Ou seja, eu sinto sede, ou sinto fome, fui lá na cozinha buscar uma coisa na geladeira, cheguei lá na geladeira não tinha nada. Isso é um erro de previsão. Senti sede, fui lá buscar uma garrafinha de água, não tinha água na torneira. Isso é um erro de previsão. Aí o ego vem, aí o ego leva isso à consciência para você atualizar. O que a gente vai fazer agora para lidar com essa demanda, tá? E aí, um outro ponto específico para a gente entender aqui. Então, quando eu disse que existe aquela frase, o eu não é senhor em sua própria casa, a gente está dizendo muito mais para o ego do que para o id. Pasmem vocês, mas é verdade. Muito mais para o ego do que para o id. Porque, por exemplo, quando você fala assim, eu não sei por que eu reagi daquela forma, eu não sei por que eu tive aquele comportamento. Aquilo é muito mais demandado por um padrão de automatismo do ego do que do id. Por exemplo, quando você fala assim, todas as vezes que alguém quer me dar um abraço, me dar um contato físico, um carinho, eu recuo, eu afasto essa pessoa. Você está muito mais fazendo uso de um padrão automatizado de aprendizado de relacionamento que pertence ao ego do que ao id, tá? Ok, então temos duas atualizações importantes. O id, ao contrário da psicanálise clássica, ele é consciente, e o ego, ao contrário da psicanálise clássica, ele é inconsciente. Como eu disse para vocês, o inconsciente, ele não é acessível, você não consegue acessar esse inconsciente através da livre associação, ou seja, através da fala que o paciente traz. Isso traz um problema bastante significativo para o nosso método de tratamento da cura pela fala, o talk and kill. Porque Freud dizia que o tratamento consistia em tornar consciente o conteúdo que estava inconsciente. Ou seja, o desejo, o medo, a raiva, a necessidade que o paciente tem, deveria vir à consciência, ele reconhecer aquilo. Ele reconhecendo aquilo, aliviaria, então, o processo psíquico. Mas o que a gente está dizendo aqui é que o que o paciente sente, ele já é consciente. O id, ou seja, da onde parte os nossos afetos, ele já é consciente. Se ele já é consciente, o paciente já sabe do que ele está sofrendo. Ele já traz essa demanda para o analista, ele já sabe qual é a dor. Ele tem consciência do medo que ele experimenta, da ansiedade, da raiva, da solidão. Ele tem consciência. É por isso que ele vai até o analista e fala, me ajuda a parar de sentir o que eu estou sentindo. Me ajuda a parar de sentir isso que me dói, isso que me acomete, isso que me adoece.
E aí, basicamente, o analista, agora com o paciente dizendo e consciente do que ele está sofrendo, vai entender a causa, o contexto ou a repetição, padrão de automatização, que faz esse paciente sofrer. Tá? Basicamente é isso. E aí, desafiando o método de tratamento da cura pela fala, então, o nosso papel principal não é tornar o inconsciente o consciente, porque isso não basta, tá? Muitos pacientes já são conscientes do seu adoecimento, mas ainda assim eles continuam não conseguindo parar de sentir o que estão sentindo, tá? Do ponto de vista negativo, tá ok? É isso, basicamente é isso. Então, Eduardo, se eu não vou acessar, se eu não vou conseguir ajudar o paciente somente através da livre associação, significa que eu não posso mais usar a livre associação? Não, pelo contrário, a livre associação é até necessária, mas ela não é a forma que você vai encontrar as memórias reprimidas da infância. Não é na livre associação que você vai encontrar a solução do complexo de Édipo do seu paciente, tá? Não é através dessa livre associação. A forma que ele aprendeu a lidar com uma mãe que não o amava não vai ser consciente para ele através da livre associação. Ele não vai conseguir verbalizar. Porque lembre-se do que eu disse, não é uma memória verbal, é episódica. É uma memória implícita, não declarativa. Eu só executo aquilo, tá? Um exemplo disso é andar de bicicleta, uma memória procedural. Ninguém aqui lembra especificamente exatamente o dia, a hora e o instante em que aquele aprendizado foi consolidado na sua memória. Mas todo mundo sabe andar de bicicleta, né? Todo mundo sabe, todo mundo entre aspas, todo mundo que sabe andar de bicicleta, etc., aprendeu a andar de bicicleta, mas não especificamente sabe o dia e o horário que aprendeu a andar de bicicleta. Simplesmente foi tentando, caindo, tentando e aprendeu. Da mesma forma que uma criança vai tentando solucionar o complexo de Édipo, tenta lidar de uma forma, tenta lidar de outra, a que funciona melhor, não 100%, é a que ela automatiza e é o que ela leva para a vida, que acontece de forma inconsciente, tá? A execução, a repetição, que parte do inconsciente, ela não é consciente para o paciente. Por isso que o nosso papel é encontrar essa repetição e chamar a atenção do nosso paciente para a repetição dele. Chamar a atenção do nosso paciente que ele está sentindo sede, mas em vez dele tomar água para matar a sede, ele toma coca porque automatizou que precisa tomar coca. Isso é uma reproblematização. Então, agora, com essas linhas feitas, vamos começar a colocar isso, então, em prática na clínica. Como que a gente leva isso, então, para a clínica, tá? Mas acho que um último ponto da neuropsicanálise é que quando Freud falava de pulsão, gente, assim, o Freud falava que existia pulsão, que o ser humano compartilhava com os outros animais um desejo sexual, uma energia libidinal e assim sucessivamente, que ele foi muito rechaçado naquela época. Hoje, a neurociência consegue comprovar, em especial a neurociência afetiva, que as pulsões que o Freud tanto teorizou, elas existem. Ou seja, o Freud teorizou sobre uma coisa há mais de 100 anos atrás, através do seu conhecimento de neurologia e depois de pesquisa clínica, e hoje, depois de mais de 100 anos à frente, a neurociência traz uma comprovação de que o Freud estava certo. Existe ali estruturas que correspondem às pulsões que o Freud falava. Existe em nós uma espécie de excitação, de energia libidinal, que induz o nosso comportamento a ir em direção ao mundo, a ir em direção aos aprendizados e ir em direção àquilo que pode satisfazer as nossas necessidades, aquilo que pode satisfazer as nossas pulsões. Quando isso acontece, gente, quando nós conseguimos, então, comprovar isso, significa que aquele material que antes nós, psicanalistas, conseguíamos olhar, verificar apenas por um viés psicológico, psíquico, subjetivo, mentalista, hoje nós conseguimos continuar olhando e valorizando esse método de pesquisa clínico, psicológico, mas agora nós temos também uma evidência, uma base, uma comprovação, uma fundamentação científica do que nós fazemos na clínica. A pergunta que eu faço é: em que isso atrapalha, de certa forma, piora, desconstrói, invalida o nosso método de tratamento? Pelo contrário, isso traz uma evidência para o que nós fazemos. Saber que quando eu estou trabalhando pulsões com o paciente, existe uma evidência científica para pulsões, me dá ainda mais segurança para trabalhar com o paciente, do que só intuir que isso era um conceito que saiu da cabeça do Freud e nunca teve comprovação. Tá? Ou seja, aquilo que antes nós, enquanto clínicos, poderíamos olhar somente a partir desse viés clínico no consultório, agora nós conseguimos também olhar para isso por um viés neurobiológico. Existe uma comprovação, existe uma mensuração
que é possível de ser feita dessas estruturas, dessa excitação, dessas pulsões que nós trabalhamos. É isso que a gente está fazendo hoje. Nós estamos dizendo para o mundo que aquilo que nós fazemos tem uma comprovação científica. Significa que nós abandonamos, Eduardo, o nosso olhar subjetivo, clínico, psicológico? Não. Continuamos no nosso mesmo trabalho. Continuamos fazendo o mesmo olhar subjetivo. É isso que a psicanálise tem de tão cara, diferente de outras abordagens. Então, o nosso olhar, como clínico, ele continua voltado para a subjetividade, para a mente que sente, que sofre, que deseja, que simboliza os seus sintomas, que simboliza as suas feridas, os seus traumas. O nosso olhar continua canalizado, direcionado para aquilo. Mas agora nós fazemos isso dentro dos nossos consultórios, respaldados, baseados, assegurados por uma evidência científica ampla, profunda, sustentada. De certa forma, isso traz uma validação para o nosso tratamento. Isso, de forma alguma, diminui o que você é como psicanalista. Não diminui o que eu sou como psicanalista, mas traz uma comprovação, uma dualidade de que eu estou lidando especificamente com o material psicológico, eu estou olhando para a mente, para a subjetividade, sabendo que essa mente, esse psicológico, essa subjetividade, tem uma base física, tem uma base fisiológica. Ou seja, existem estruturas que correspondem àquilo que eu trabalho por esse viés mais psicológico, clínico. Tá? A gente não está abandonando isso, não é uma traição à psicanálise nesse sentido. O mais significativo disso, a gente poderia pegar a metáfora lá dos cegos e os elefantes, uma metáfora indiana que tem, que eu acho bonito, que diz que existe um vilarejo e existe lá cerca de 7 sábios. E aí chega pela primeira vez em um circo um elefante nesse vilarejo. Então, os cegos começam a tatear, estou usando cego, gente, porque é a linguagem que a metáfora traz, tá? Os cegos começam, então, a tatear partes, estruturas diferentes do elefante. Um dos cegos começa a tocar a pata do elefante e começa a dizer que o elefante se parece com um tronco de árvore, ele é como um tronco de árvore. O outro elefante toca a barriga do elefante e diz que o elefante parece um barril. O outro, tocando a cauda do elefante, diz que o elefante parece uma cobra. Todos, de certa forma, começam a trazer a sua perspectiva sobre o mesmo objeto, sobre a mesma estrutura. E aí até que alguém diz para esses cegos que estavam lá tateando esse elefante que eles estão tocando o mesmo animal, que eles estão pesquisando, descobrindo, experimentando, estudando o mesmo objeto, mas por perspectivas diferentes, em locais diferentes, por pontos de vista diferentes. Aqui o que a gente está dizendo é que a neurociência e a psicanálise há anos estão estudando o mesmo objeto, a mesma coisa, o mesmo ser humano que sente, que pensa, que tem desejos, que tem feridas, que tem medo. Mas a psicanálise, especificamente, estudando a subjetividade, a mente. A psicanálise não trabalha em si o transtorno, ela não trabalha a ansiedade, ela não trabalha a bipolaridade, ela trabalha o sujeito, a mente que sofre da ansiedade. Ela trabalha o indivíduo que padece desse medo, que padece dessa raiva. A neurociência olha para esse mesmo indivíduo estudando as suas estruturas, o objeto, o seu material, o fisiológico, a bioquímica. E aí eu me pergunto, qual que é o prejuízo de eu pegar todos, na metáfora que a gente usou, esses cegos, e fazer eles olhar toda a estrutura do elefante? Para que isso não leve tanto tempo, eu vou pegar o cego que tocou na pata do elefante, que diz que parece um tronco de árvore, vou pegar o cego que tocou na barriga do elefante, vou colocar eles para dialogar. Então, cada um trazendo a pata, a cauda, a tromba, a barriga, se forma todo o elefante. É o mesmo ponto de vista. A partir do momento que a psicanálise começa a dialogar com a neurociência, o que a gente faz é contribuir, é unir conhecimento, conectar saberes. Então, dessa forma, a gente amplia o nosso método de tratamento. Eu não deixo de ser um psicanalista clínico por estudar e divulgar a neurociência. Um neurocientista não deixa de ser um neurocientista por estudar, conhecer psicanálise. A maior parte das estruturas ou dos nomes que tem atribuído aos transtornos psicológicos, psíquicos, mentalistas no DSM,
que neurologistas, psiquiatras e médicos utilizam foi constituído do saber psicanalítico. Por que não fazer o oposto agora? Por que não fazer uso do conhecimento que eles também estão propondo? Ou seja, nós estamos ampliando essa lente, estamos intensificando, capacitando essa lente que nós utilizamos para estudar o ser humano, agora com mais perfeição, com mais profundidade. É isso que eu estou dizendo para você. Fazer neuropsicanálise na clínica, a gente não é dizer para o paciente, você está sofrendo de ansiedade porque a sua amígdala está hipersensibilizada. Não é isso. É continuar validando, se interessando pela subjetividade, mas entendendo que uma medicação, que um benzodiazepínico, que um opioide, vai interferir na sensibilidade, no vínculo desse paciente com o relacionamento com o próprio terapeuta. Isso é aplicar a neuropsicanálise, tá? De novo, nós não estamos abandonando, nós estamos ampliando o nosso olhar para estudar especificamente o ser humano, o mesmo objeto. Essa aula que você acabou de assistir é apenas um trecho das mais de 70 aulas já disponíveis em nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise. Na nossa comunidade, exploramos uma diversidade de temas como depressão, ansiedade, relacionamentos e muito mais, sempre com foco em demandas clínicas e na integração entre a psicanálise e a neurociência afetiva. Baseamos nosso conteúdo e metodologia nos trabalhos de renomados neurocientistas como Mark Sommons e Jaak Panksepp, e em nossos encontros ao vivo revisitamos importantes conceitos da psicanálise freudiana à luz das mais recentes descobertas neurocientíficas. Portanto, se você é psicanalista, terapeuta ou profissional de saúde mental e busca um conteúdo realmente claro, didático e transformador, fundamentado nas mais recentes descobertas neuropsicanalíticas, junte-se à maior e mais acessível comunidade de estudos em neuropsicanálise do país. Clique no link da descrição e saiba mais.